comício do Lula ou daquele dia da votação do Collor, que a praça estava lotada, que foi muito legal, assim. Mas era um movimento nacional e foi muito lindo ver, inclusive a garotada fazendo, né? Não era, né? Era uma garotada, assim. Quando o Lula veio também, o Lula lá, estava cheio, teve momentos em Florianópolis que ainda tem. O erro já ensaiou em diversos horários, até madrugadas em Florianópolis, e tem gente. Tem casqueiro de madrugada. Para nós é um público ótimo. Não, pois é, deve ser bem legal. Eu me lembrei de duas coisas assim. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Então tô acostumada. É muito engraçado porque eu tenho minha família é do Paraná e é todo mundo cheio de bordados, assim. E quando eles se mudaram para o Rio, isso é um fato corriqueiro, mas a minha avó começou a reclamar muito que no Rio não tem casas de material de bordado, porque as pessoas não ficam em casa. Simplesmente a questão era só essa. Não se fica em casa para criar um ambiente aconchegante, não sei o que, né? E eu fiquei muito chocada quando eu vi a peça de vocês do Formas de Brincar, com a violência que eu achei. Foram duas experiências, né? Quer dizer, eu acho que eu vi quase todas as peças de vocês. E, enfim, tem uma experiência do Rio de Janeiro que é absolutamente diferente de estar na rua, que é aqui. E uma foi da Spam lá, que faz um tempo já. Que eu fiquei muito chocada, porque pra mim, se fosse no churrascão, é que eles ficam servindo o churrasco com a galera. Eu fiquei muito chocada, porque não vinha ninguém, a não ser os mendigos, assim. E eu pensei no Rio, né? Eu pensei assim, nossa, vai servir churrasco no Rio? Não tem. Quem não vai chegar? Todo mundo comeria. Aqui as pessoas ficaram com medo de na Praça 15 ali. A gente teve que mandar uma atriz falar, vai servir lá. Vai longe. E a galera tinha medo, assim, de ser servido na rua, tinha medo de ser ainda mais quando começou a chegar os mendigos, daí a pessoa... Aí ficou mais tenso ainda. Vocês nunca fizeram teatro no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, a gente só fez Adelaide Fontana, que é festival, de novo, aquela coisa do controle, num festival em Copacabana para um monte de velhinho. Então, vou Era a Rua dos Velhinhos, e daí quando a gente olhou, só tinha velhinho. Eu acho. No Baratos da Ribeiro, ali na Baratos da Ribeiro, a gente fala, mas isso aqui não é Rio de Janeiro, né? Mas seria ótimo, legal, ali é muito Rio de Janeiro. Mas seria um ótimo. Foi o horário, de repente. Ô Pedro, seria um ótimo projeto de vocês fazer uma turnê por esses lugares onde tem muita gente. A Lapa, depois para o Nordeste, para Salvador. A gente foi, Norte e Nordeste. Inclusive uma menina que aparece, a Vânia ali de Macapá, ela fez uma oficina conosco, ela só conseguia falar do Tá na Rua, dessa experiência ali que ela foi. Ela só conseguia falar disso. Na época a gente era mais jovem, essa menina não tá prestando atenção, a gente tá assim. Ela só fala disso. Mas aí dá pra perceber que a experiência foi fortíssima pra ela, né? Maranhão também. Mas pra nós lá em Macapá a gente queria ouro, somos os... E outra coisa que eu achei assim, muito, que eu não sei como é que vocês lidam, é que eu achei muito violenta a reação do público com Formas de Brincar, assim, com as meninas. Eu não vi, eu já vi muita coisa no Rio, assim, mas não vi aquela violência, assim, de submeter o outro mesmo. Eu fiquei realmente chocada, eu não sou uma pessoa que se choca facilmente, assim, porque como é que tem uma... Eu não sei nem de onde vem isso, assim, né? Se é realmente essa educação protestante maldita que se tem aqui, essa coisa muito... Que é quando acontece de ter uma liberação, que ela é necessariamente violenta. Eu vi um cara, eu acho que foi até com a Luana, que ele botou um cintinho na coleira e ele ficava insistindo na parada até que teve um momento que ela teve que reverter a situação. Né, e dar um chega pra lá no cara porque ele tava numas de... E esse é o tipo de coisa que raramente se vê no Rio de Janeiro, assim, apesar do que se fala da violência, tem uma... Não, mas não sei se é... Também não sei o que aconteceria com Formas de Brincar no Rio, mas é o tipo da reação à provocação é menos violenta, assim, é mais comum isso acontecer. Se entra mais relação, né? Aquela coisa de confundir a realidade com o jogo, né? Não é nem a ficção, porque né, grupos de rua também tem uma hora em que, né, não é tanto ficção, mas é uma realidade
que o ator está vivendo, né? Mas Gaúcho, eu acho um homem gaúcho, né? Gaúcho. Não sei. Mas eu acho que talvez por isso mesmo, sabe? Pelo medo da galera não andar na rua, de não estar sempre na rua, de não ter essa carnavalização, das pessoas estarem acontecendo as coisas na rua. Acho que quando tem uma coisa, a reação que tu tem é de se proteger, né? E daí se te estão dando uma oportunidade de tu ofender aquilo, sei lá, ser violento com aquilo, eu acho que é um pouco isso a reação violenta, assim, das pessoas, às vezes, mais pra cá. Mas eu, ao mesmo tempo também acho que depende do trabalho, né? Tipo, o Formas tinha uma proposta diferente, né? Já o Enfim o Líder a gente já vê uma outra reação, né? Mas esses são trabalhos diferentes mesmo. É. O Formas é o trabalho das meninas, que foi o momento que as meninas colocaram e falaram, não, vamos fazer um trabalho com a ótica da mulher. A gente vinha do líder, do assassinato, vinha uma coisa meio masculina, e as meninas, principalmente a Luana, falou, opa, pera lá, o que está acontecendo aqui? Está virando um grupo muito macho. E as meninas mesmo falaram que aqui em Florianópolis tinha uma sensualidade falsa com essa questão da praia, do corpo saudável, que elas queriam combater. Então a gente passou a observar no centro da cidade diversas flirts, né? Falseados ou camuflados e opressões invisíveis. E daí na peça elas se tornam assim, invisíveis, elas denunciam coisas que elas viram. Assim. Por isso que fica meio violento mesmo, são coisas, talvez um olhar ali que a atriz mapeou, porque a gente faz muito exercício de observação, e daí do olhar ela foi para essa ação do chicote, o olhar virou um chicote, elas vão interpretando, porque na visão do grupo, daí virou uma visão do grupo, há uma sexualidade falsa aflorada pela questão da praia e do surf aqui em Florianópolis. No Forma de Brincar a gente decidiu falar sobre isso, assim, que parece livre, o fio dental, mas é todo um centro de castidade ali. Uma convenção ingênua. Mas em relação ao Teatro Amir, ele nasce num momento, e ele deixa isso, ele fala isso o tempo inteiro, em que a questão da classe social está muito presente. Então, o discurso da classe social, ele fala a cultura brasileira, ele fala, né, esse sonho, eu não concordo com ele, mas essa imagem que ele faz de que na rua estão representadas todas as camadas, né, essa coisa meio mítica dele, meio junguiana aí, que eu acho complicado, mas enfim, é uma visão dele, né, e uma visão de uma geração, e uma visão também talvez da Lapa. De um teatro que, não, com certeza, mas isso tem muito do carnaval, porque no carnaval sim isso acontece, né? E no campo de futebol também, eu acho que ele chama de futebol. Mas também tem uma outra coisa que é quando ele começa, que é quando ele vai pra rua, não quando ele começa, ele começou muito antes, mas quando ele foi pra rua, eu comecei. Ainda era um discurso de classe social muito assumido, muito, né? Hoje, depois da década de 80, principalmente aqui em Florianópolis, depois da década de 90, eu diria, é todo um discurso pós-moderno, um discurso de minorias, um discurso, como tu está dizendo, a questão de gênero, ou enfim, como quiser chamar, de sexualidade, enfim, a gente já começa a falar essas coisas, né? O negro, a mulher, Então, acho que aí tem uma diferença muito grande. E eu vejo que agora esse discurso da classe social está voltando de alguma maneira, né? Mas é estranho porque em São Paulo, por exemplo, a gente apresentou lá em 2 ocasiões no ano passado, e o rico de São Paulo não está. Não, São Paulo não está na Ele rua, é de isso que eu carro disse. blindado, uma Não Land Rover, ele não está. Então, não sei se isso funciona muito bem. Talvez seja uma visão do Amir meio utópica da classe social. Eu acho importante isso. Em Florianópolis ainda vejo. Posso fazer uma pergunta para você? Não é de pergunta, é um debate. Não é de pergunta, mas ele faz como? Pergunta. Chega agora, primeiro olha. Olha, eu vou fazer uma pergunta. Porque você está falando dessa relação da rua e vocês fizeram essa ação em nome das políticas culturais, não sei o que, queria que você, assim, como é que faz? Humildade, né? Eu não entendi direito e eu queria que você... Não, mas na verdade não é isso. Quer dizer, fala o que você quiser. Vou falar, quando a gente é aluno da UDESC, o UniUFSC, era muito bom ir pra rua.
pessoas da rua, as prostitutas, os idosos, os craqueiros. Era uma forma de parecer que a gente estava se formando. Assim, a gente acabou muita aula para pegar o ônibus e ir para Felipe Schmidt. Assim. Por uma coincidência, o erro, ele é formado de pessoas que não são nascidas aqui. Então, eram todos estrangeiros que não queriam pegar a cidade na mão. E daí foram. Então, quando a gente faz uma coisa, a gente faz para a cidade. Isso é uma coisa assim que desde o início foi assim colocado para nós. Não é? A gente não está fazendo uma peça para o público X ver os meus amigos, me darem parabéns. Estou fazendo uma peça para a cidade, é um fato. Se a gente coloca assim, se nós não encararmos nossa peça como um fato histórico aqui, um fato que transforma a cidade, se a gente não tiver essa ambição, o público que vê não vai ter. Né? E para nós foi muito importante esse início, porque a gente não tinha dinheiro para nada, e daí a gente se tocou que não precisava de cartaz, não precisava de release para jornal, não precisava sair no jornal, não precisava de nada, só precisava fazer a peça porque ia ter gente. Né? Ele fala ali, tem gente na rua, tem. Então a gente nunca precisou buscar público ou justificar a ação, nem para quem está lá na rua. Depois que você faz uma peça, dificilmente alguém do povo vem e quer ficar intelectualizando a peça. O cara vem e fala, você pisou no meu pano, ou você pegou na minha mão, quero entender o que você quer agora. Né? Não está falando, a mensagem, forma e conteúdo na rua é muito encaixado, assim, as coisas são muito encaixadas. Você pode ter uma forma super tradicional, com uma mensagem revolucionária, e não vai pegar. Se o povo não está querendo pegar, pode ser, você está falando tudo que eles querem ouvir, se a forma ali é trancada, não vai entrar. E por outro lado também, se a forma ali é super avant-garde, você está incluindo todo mundo num happening, e o povo não consegue dialogar com aquilo, eles não vão entrar também. Então é um equilíbrio ali que a gente também não sabe ainda fazer. Então não sei. Mas assim, eu acho que essa coisa de... eu sempre vejo no debate uma competição de quem vai falar primeiro quando a pessoa acaba, na hora que acaba, porque eu fico nervoso, na verdade. Mas assim, é muito importante essa questão, que eu acho a questão que esse documentário me pareceu longuíssimo traz, do registro da experiência. Porque é mentira que não dá pra fazer isso em Florianópolis, ou que não dá pra fazer coisas na rua em Florianópolis, ou que Florianópolis é uma cidade burguesa, a cidade do Guga Kirten, Instituto Guga Kirten, Mansão do Kirten, seja lá o que for, Dario Berger, ou seja lá, na verdade, Florianópolis é uma cidade conservadora, ou seja lá o que for, né? Na verdade, são hegemonias, né? Elas estão mudando, daqui a pouco aparece uma coisa... As coisas gritam na nossa cara e a gente não estava preparado dentro do nosso quadro conceitual para percebê-las. Por quê? Porque hegemonicamente, né, tipo, não está na TV até a hora que a TV tem que cobrir, né? E eu acho que eu tive algumas experiências formadoras em Florianópolis, ao contrário do Pedro, Michel. Eu nasci aqui, né? Eu nasci aqui, eu cresci aqui, sempre aqui, Gabriela, etc. E eu também sempre fiquei de butuca ouvindo as coisas que já não aconteciam, porque essas experiências, né? O erro tem 10 anos, 12, 20, 11. Mas nem tudo dura 11, nem tudo tem que durar 11, graças a Deus. E tipo, tem coisas que acontecem e, tipo, foi muito importante para uma galera viu, e não só essa galera, mas, tipo... Essa experiência se dispersa, mas ela também tá, né? Algumas pessoas ficam aqui, né? Porque, tipo, Resta Nós é muito engraçado para Florianópolis, porque é um jogo, não chega ao Resta 1, mas é muito parecido. Porque eu tô meu 6º ano na Universidade do Estado de Santa Catarina. Tu vê que isso é uma coisa horrorosa, mas... daí você vai pensando, onde é que tá fulano? Fulano foi para São Paulo, né? Fulano tá em Portugal. Fulano tá na Tchecoslováquia. Entendeu? Fulano tá não sei aonde. É óbvio que as pessoas deixam o saco e vão embora. Essa cidade exerce uma força centrífuga incrível. Então quem ficou, né, eu não sei explicar por quê, porque eu não entendi, eu tô aqui porque eu nasci aqui. Quem ficou é louco. Mas tem um lance muito... A gente vive, mas a questão da classe social é muito importante. Que ele linka, inclusive na fala dele por último, com o intelectuais. Né? Eu tenho uma filha de 13 anos
que arranjou o primeiro namoradinho. Costumentária. Né? E aí ela arranjou ainda no Facebook. Eu, apavorada, pirei, assim, enlouqueci. Gritei bastante dentro de casa, quase bati nela, só não bati porque eu não bato nas minhas filhas. Mas aí eu falei, tá, mas e da onde é esse menino? É do Estreito. Como no Facebook, no Estreito, e a pedofilia e não sei o quê. Bom, resultado, o menino, aí eu falei pro pai dela, tu leva ela lá e vai pegar, porque ela ia encontrar o menino no terminal. A primeira vez? A primeira vez. Vocês sabem que toda quinta-feira tem um concurso eles chamam de freestyle, de rap, que acontece no terminal quase que espontaneamente. Primeiro tinha uns 10, hoje já tem mais de 60 pessoas dos meninos que vêm do Estreito, vêm de tudo que é bairro, se encontram ali no terminal, não tem um equipamento de som, não tem nada. Até a gente já se dispõe a procurar som para eles. E eles vêm, hoje já são mais de 60, toda quinta-feira eles vão lá e fazem um concurso, e é que nem como é que se chama antigamente no Nordeste, aquelas emboladas, o cara fala, o outro responde, o cara fala, o outro, só que é com repente, é que nem um repente. E eles estão cada vez vem mais gente, e as coisas estão acontecendo, e é na rua, no terminal, quantas vezes eu passei no terminal? Nesse horário eu não vi os meninos, e eles estão lá cantando, estão lá se organizando, do jeito deles lá, pô, é uma coisa que a gente não vê. E dentro da universidade, a universidade é uma bolha, eu costumo dizer. Né? Ela é uma bolha, ela tem um outro tipo de isolamento que é diferente da classe social, que é o isolamento da intelectualidade. A gente se isola, a gente fica lá dentro e ainda acha que o mundo acabou ali. Né? É uma coisa muito louca. O que vai se resolver ali. O que vai se resolver ali, enfim. Né? Assim como vocês que vieram de fora e acabou lá fora para ver a cidade, a maioria dos meus alunos não faz isso de jeito nenhum. Acho que esse é um grande diferencial. Talvez isso tenha feito, vamos dizer assim, com o tempo, eles se tornar um grupo forte. Porque a maioria fica, na verdade, olhando para os professores um pouco, vendo o que eles vão fazer, indo atrás deles, enfim. Né? E essa relação com a cidade é algo que a universidade pouco faz, assim, que a gente pouco faz, de uma certa maneira. Né? E eu acho, na minha opinião, Florianópolis ainda tem um controle ingênuo de pessoas que querem sair da lei, que querem protestar. É muito fácil, considerando outras cidades, você ir fazer certos tipos de vandalismos ou instalações urbanas. Ainda é muito fácil e muito simples em Florianópolis. Mas eu acho que fazer isso. Tem outro tipo de repressão. Outra coisa que eu reparei quando eu cheguei aqui é que falava, nossa, uma cidade sem negros, realmente. Né? Aí teve um show, acho que do Martinho da Vila, lá Eles são muito separados. bem no mercado público. Gente, E eu fui. Aí eu falei assim, agora eu achei. E onde é que eles estavam escondidos esse tempo todo, né? Os morros, né? Obviamente. Não, mas é que eu tenho essa sensação todos os anos tendo carnaval no centro, te cortando, mas só porque... Daí eu olhava e ficava pensando, gente, mas o que essa gente faz o resto do ano? Onde é que eles ficam? Onde é que eles se escondem? Porque, né? Imagina, tem um monte de lugar que eles eu acho que é um mecanismo, é muito mais sofisticado o mecanismo de... Não, digo só nesse caso, de fichar muro, sim, instalar alguma coisa diretamente, na porque praça. o outro mecanismo já Tá funciona. muito feito. Não, Não, tô falando nesse mecanismo né? de estudante de artes, querer sair pra rua. É muito mais simples o estudante sair do que sair em São Paulo. O risco que ele corre é muito maior. Acho que esse medo... Para você iniciar aqui em Florianópolis é ótimo. Mas tem um medo. Pedro falou uma coisa que eu acho que é importante a gente ouvir essa palavra, medo, entendeu? A gente tem medo de transgredir. Na minha época, e olha que eu nem fui a minha geração não foi a geração mais transgressora. Eu já cheguei depois do AI-5, depois a gente ia para... Eu morei em Florianópolis, com uns 20 e poucos anos, o grupo A, que era o meu grupo de teatro, tudo bem que era um grupo, vamos dizer assim, à parte, né? Era um grupo, assim, bem, como é que eu vou dizer, mais revoltado que os outros, né? Mas a gente andava pela cidade, fazia coisas, entendeu? Na época não tinha pichação, mas a gente fazia outras coisas, ia nos bares, fazia umas intervenções, um meio, como é que se chama esse teatro invisível, entendeu? A gente fazia o tempo inteiro e hoje as pessoas têm, assim, como é que eu vou dizer, muito mais panópticas, assim, elas andam nos lugares que elas têm que andar
e fazem aquele são muito mais rotineiras. E isso até tudo bem, porque a maioria das pessoas é assim. Mas na arte a gente vê isso, é um negócio complicado. Né? Se os artistas são assim, tu diz, tá, então isso vai dar onde? Né? Acho que isso é uma coisa complicada. Mas Essa é uma aí questão dá para medo, nós. né? Essa é uma questão. Aí dá medo. Aí dá medo. Eu vejo assim, em algumas experiências do Jack que rolaram, que até foi na oficina do erro, que a gente foi lá pra Ponte, e ali era uma região muito do crack mesmo, assim. E o que a gente viu é que a galera que circula por ali de madrugada, eles se assustavam com a nossa presença ali, assim. Que é um território